A nossa primeira pergunta, ela é simples e objetiva, mas é a respeito se você sentiu alguma resistência da parte da comunidade negra por você ser um jornalista e um escritor branco para falar a respeito de racismo, né? A falar a respeito de escravidão. Porque falar a respeito de escravidão, a gente automaticamente está colocando ali um pouco da estrutura do racismo, né? E eu queria saber se você sentiu alguma resistência por parte da comunidade negra, assim, na internet ou nos debates em geral? Não, Kátia, ao contrário, ao contrário, ao contrário. Eu acho que assim, enquanto não havia pandemia, eu andei fazendo várias sessões de autógrafos e dando aula e participando de eventos literários, como feiras, festivais e bienais. E eu diria que os sorrisos, os abraços mais calorosos que eu recebi veio da população afrodescendente brasileira. Claro que antes de escrever esse livro, eu tinha alguns temores, né, que são naturais quando se trata do tema. Quando eu escrevi 1808, 1822, 1889, claro que tinha algumas arestas, né, que podiam causar, digamos, alguma fricção entre determinados grupos de leitores, digamos assim, portugueses e brasileiros, monarquistas e republicanos, coisas assim. Mas nada que se compare à escravidão, porque a escravidão é um tema politicamente muito sensível, é como uma ferida que continua aberta, e quando você coloca o dedo ali, dói. Então, é assim, a escravidão não é um assunto de museu, de livro de história, é um assunto presente na realidade do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo todo. Então, eu sabia que ao tratar da escravidão, eu entrava num terreno relativamente minado. De um lado, eu poderia ter leitores brancos que receberiam o meu livro com uma certa estranheza, como que o Laurentino, depois de falar da história imperial, republicana, monárquica, vai se dedicar à escravidão. Tem muita gente preconceituosa, tem gente que não gosta de tratar desse assunto, gente que realmente o Brasil é um país muito preconceituoso, né? De outro lado, tinha uma questão que é muito importante, que é o chamado lugar de fala, que eu respeito muito, né? No passado, apenas um determinado grupo se julgava no direito de falar e explicar e tratar dos mais diversos temas. A comunidade negra brasileira ou afrodescendente não tinha direito a nada, ao contrário, se alguém falasse, podia ir para o pelourinho e ser chicoteado na época da escravidão. Agora, uma parte dessa população reivindica o direito de expressão e nós temos que respeitar. Mas às vezes isso extrapola um pouquinho, aí diz assim, não, só eu falo e ninguém mais fala. Então, essa é uma questão delicada. Como é que eu enfrentei isso? Primeiro, me baseando numa pesquisa histórica, que eu considero bastante sólida, né? Eu não saí defendendo aleatoriamente, irresponsavelmente, pontos de vista de um grupo ou de outro, sem base na bibliografia, no que os historiadores, os estudiosos já tinham construído, né, no terreno do conhecimento sobre esse assunto. Isso me deu digamos, alguma segurança. A segunda, sendo muito transparente no meu método de trabalho e nas minhas intenções. Então, logo na introdução do livro, do primeiro volume, eu falo sobre os três possíveis olhares sobre a escravidão, né? O olhar branco, o olhar negro e o olhar atento, no qual eu tento me incluir. Ou seja, eu tento olhar os dois lados. Eu acho que como nós estamos falando aqui de um projeto, de um grupo de leitura de mulheres cristãs, é muito importante lembrar a mensagem do Evangelho, né? Que é uma mensagem de acolhimento, de diálogo, de prestar muita atenção no outro. Se você lê os Evangelhos, Jesus não é apenas um mestre que dita regras. Ele dialoga com a samaritana, com a cananeia, com o Zaqueu, com os discípulos, com a Maria, com a Marta. Ele conversa o tempo todo. Ele pergunta, ele ouve a resposta, leva em consideração. E eu acho que é disso que nós estamos tratando, ter um olhar absolutamente
atento sobre um assunto que é incômodo, que é complicado de tratar na sociedade brasileira de hoje. Porque é disso que se trata. Quando a gente fala de lugar de fala, e no fundo, o que as pessoas estão reivindicando é o direito de serem ouvidas, de serem levadas em consideração. E o que eu sinto no Brasil hoje é que tem gente que reclama do lugar de fala do outro, mas não ouve o outro, não acolhe o outro, não leva em consideração as ideias do outro. Então, eu acho que na hora que você entra com essa atitude, assim, eu vou ouvir atentamente, ainda que eu seja um homem branco, ainda que as minhas raízes culturais, de certa forma, limitem o meu olhar. Eu nunca passei por uma experiência de dor, de sofrimento, de preconceito que um homem negro passa no Brasil. Essa experiência eu nunca tive, mas eu posso ouvir, eu posso observar, eu posso ficar atento, eu posso tratar desse assunto. Eu acho que essa atitude de transparência, de atenção, de ouvir e de chegar a determinadas conclusões, porque a história não é um terreno asséptico, anódino, um terreno em que você entra sem consequências. Se você estudar a história da escravidão no Brasil com um olhar atento, você vai chegar a conclusões óbvias de que existe um legado mal resolvido da escravidão no Brasil, que é a desigualdade social, que é o racismo, que é o preconceito, que é a falta de oportunidades. Então, ninguém entra, estuda história e sai como entrou. Você sai mudado. Então, se você for transparente e atento nesse assunto, eu acho que você vai acabar sendo acolhido. Eu não fui acolhido pela comunidade, pela população afrodescendente apenas por uma questão de simpatia, porque eu sou um homem sorridente, coisa assim. Porque eu tenho uma atitude de respeito. Respeito em relação à história, em relação ao que essas pessoas essa parcela importantíssima da sociedade brasileira têm a dizer.